E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a influência norte-americana nas Américas, tá? Ou seja, a influência dos Estados Unidos da América do Norte sobre os demais países, principalmente sobre a América Latina. Vamos lá. A partir de 1853, ou seja, ali provavelmente na metade do século XIX, né, com o mapa atual norte-americano já formado e com acesso garantido aos dois oceanos, tanto o Oceano Pacífico quanto o Oceano Atlântico, sem rivais nessas fronteiras, os Estados Unidos possuem uma posição geopolítica invejável, orientando assim a sua expansão através do mar, ok? Nesse mapa, então, a gente observa, né, todos os estados aqui que compõem, né, os Estados Unidos da América do Norte. Por esse lado aqui é a sua fronteira com o Oceano Pacífico. E para esse outro lado, né, aqui no lado leste, né, de acordo com o que a gente observa no mapa, a fronteira com o Atlantic Ocean, ou seja, o Oceano Atlântico. Ok? Então, não se tinha nenhum problema nessas duas fronteiras, né? Dessa forma, ele ganhava ali visibilidade e ganhava uma maior expansão a partir das fronteiras com o mar. Ok? E por meio da política do Destino Manifesto, os Estados Unidos foi anexando muitas terras. Né? Para quem não sabe, o Destino Manifesto, né, é o espírito civilizatório conduzindo os americanos. Na verdade, foi uma teoria onde eles acreditavam que eles tinham, né, uma orientação divina, uma missão, né, a cumprir, uma missão designada por Deus, né, para que eles expandissem os seus territórios, expandissem os territórios além dos Estados Unidos, né? Ou seja, eles tinham a missão de liderar por todo o mundo, né? Dessa forma, eles criaram dentro de si um espírito civilizatório a partir dessa tese do Destino Manifesto e foram à luta, né? Eles foram colocar em prática essa missão de liderar, ou seja, de expandir suas terras para os outros países, né, que seria aqui a nossa América Latina, principalmente por aqui, ok? E com isso, qual será a política norte-americana? Quem será o próximo alvo? A política era a doutrina de Monroe e o alvo, a América Latina, ok? E ao se tornar independente, os Estados Unidos passou a apoiar os demais países da América a se tornarem independentes também. E por qual motivo? Né? Como ele fez isso? O motivo era buscar de novo mercado consumidor, né, novos mercados consumidores, e como? A partir da política da doutrina Monroe. E a doutrina Monroe é o quê? Para muitos é a proximidade dos Estados Unidos com os demais países da América. Né? A frase que resume a doutrina é o quê? América para os americanos. Ou seja, na visão deles, todo o continente americano deveria ser anexado aos Estados Unidos. Né? Lembra da política do Destino Manifesto? Que eles têm a missão dada por Deus, a missão divina de abranger outros territórios, de ir à luta, de ir atrás, de liderar o mundo. Né? Então, eles tinham essa ideia de América para os americanos. Então, a partir da doutrina Monroe, eles foram colocando isso em prática. Ok? E exemplos dessa política foram países como Cuba e Panamá, aqui na América Central, né? Países da América Central, na América Latina. Cuba, que foi uma colônia da Espanha, né, recebe apoio dos Estados Unidos na luta pela independência. Cuba se torna independente no finalzinho do século XIX, em 1898, graças à ajuda dos Estados Unidos da América. E em 1901, no iniciozinho do século XX, sofrem a imposição da Emenda Platt, onde os Estados Unidos, né, estavam autorizados a atuar militarmente na ilha de Cuba como protetores. E essa emenda durou até 1933, quando Fulgâncio Batista assumiu o poder em Cuba e pôs fim a esse tratado de socialismo, né? E em 1959, já a família Castro, né, Fidel Castro, assume o poder em Cuba e governa, pessoal, até 2008, né, até aqui na primeira década do século XXI, quando seu irmão Raul Castro assume. E o Panamá, outro país da América Central, né, ambos, tanto Cuba quanto Panamá, estão aqui na América Latina, ok? Era uma região do norte da Colômbia
e os Estados Unidos apoiou sua independência, criando um novo país com o nome de Panamá. Para quem não sabe, o Panamá pertencia à Colômbia, tá? Mas os Estados Unidos apoiou a independência, então o Panamá se tornou um novo país. E será que os Estados Unidos fizeram isso sem interesse? Será? A gente sabe que a construção do Canal do Panamá, no início do século XX, em 1903, foi um canal que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. E após a construção do canal, o Panamá passou a protetorado e concedeu aos Estados Unidos o controle perpétuo da zona do canal, que foi concluída em 1914. É claro que não, o interesse estava aí nessa área estratégica, que liga dois oceanos, que foi o Canal do Panamá, e por ter apoiado, os Estados Unidos passou a ser ali considerado dono desse canal. É claro que tinha esse interesse aí, gente? Aí na tela a gente vê o Canal do Panamá, nessa figura. Aqui está o Oceano Atlântico e aqui embaixo o Oceano Pacífico. Ok? Então o canal ele passa por esse pequeno território, esse istmo aqui, e acaba ligando os dois oceanos. Ok? Aqui está uma imagem real, uma fotografia do que é o Canal do Panamá, para a gente poder observar de uma forma aqui bem melhor. Ok? Pessoal, e nada mais, nada menos que 4% do comércio mundial passa por este canal. Ou seja, é significativamente estratégico para a economia, esse canal, e por isso tanto interesse dos Estados Unidos nessa localidade, ok? E além da doutrina Monroe, o Big Stick, ou o grande porrete, foi uma frase usada para descrever o estilo de diplomacia empregado pelos Estados Unidos. Falar com os países da América com suavidade e com um porrete na mão. Ou seja, era uma forma de tratar cordialmente os países num primeiro passo, mas se fosse necessário, o segundo passo seria muito mais severo. Por isso, falar com os países da América com suavidade, porém com um grande porrete na mão, para que se fosse necessário. Essa foi a política do grande porrete, ou do Big Stick. Ok? A aplicação da política do Big Stick, uso da força do exército para resolver problemas ou conseguir o que desejavam. Beleza? Está aí uma figura representando isso na tela. E atualmente os Estados Unidos interferem no mundo em todos os sentidos, seja na educação, a partir de guerras, desenvolvimento tecnológico, entre vários outros. Eles conseguiram isso por terem ganhado a Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria que começa lá após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1946, 1947, enfrentando de forma ideológica a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada pela Rússia. A gente tem aí o capitalismo, um sistema adotado pelos Estados Unidos, contra o socialismo, um sistema adotado pela União Soviética. E a gente sabe que essa Guerra Fria ela vai terminar só no finalzinho da década, ou melhor, do século XX, em 1991, onde os Estados Unidos é a maior potência mundial, com um alto índice de qualidade de vida, entre outros. E por esse motivo todos querem ser iguais a ele, seguindo esse caminho. O American Way of Life, o estilo de vida americano. As pessoas têm essa ideologia de que imitar os Estados Unidos é sinônimo de sucesso. Muitos países têm essa ideologia. Então, vencendo a Guerra Fria, os Estados Unidos se torna um país hegemônico, um país que faz um papel de líder com o seu sistema capitalista aí, ganhando, conquistando todos os outros territórios pelo mundo. Ok? Então está aí como atualmente os Estados Unidos é representado num cenário político, econômico, social a nível internacional. Ok? E para fechar, pessoal, precisamos falar sobre a ALCA. Nesse contexto, a ALCA, que era o quê? A Área de Livre Comércio das Américas, foi uma estratégia criada pelos norte-americanos, pelo então presidente Bill Clinton, durante a Cúpula das Américas, em Miami, em dezembro do ano de 1994. Composta por 34 países da América Latina, com exceção de Cuba, tinha como princípio suprimir as barreiras econômicas, aplicando a isenção das tarifas alfandegárias para quase todos os itens entre os países associados. Ok? E os principais objetivos da ALCA, qual eram? Como principal objetivo, o interesse em controlar todo o comércio da América Latina e do Caribe. Olha isso, controlar o comércio latino-americano,
né? O nome já soa estranho. A gente observa aqui na imagem, né, uma mão estranha, monstruosa, né, uma mão gananciosa, querendo controlar o comércio aqui de países, ó, Brasil, Bolívia, Argentina, Uruguai, né, aqui na América do Sul. Isso foi visto com olhos, né, bastante desconfiados. A gente observa, né, que outro objetivo político dessa vez referia-se a consolidar a influência dos Estados Unidos às demais regiões, inclusive criando vínculos de dependência econômico dos figurantes. E com isso, uma das principais dificuldades para a formação do bloco é a enorme disparidade entre a economia dos Estados Unidos, né, que é a maior da América, e na verdade, ainda hoje, né, em 2021, é a maior economia de todo o mundo. Ok? Ademais, na maioria desses países, seria necessário realizar vultosos investimentos em infraestrutura para que a área de livre comércio funcionasse efetivamente. A maioria dos pontos não permitiram que essa ideia fosse à frente. Foram normas ao contrato do bloco. Tá? Medidas essas que priorizavam os Estados Unidos e que foram rejeitadas pelos outros países. E o projeto da ALCA está parado desde novembro de 2005, lá no início do século XXI. Né? Ou seja, não deu certo. Essas propostas assustaram os países, sobretudo os países latino-americanos, né? O qual o objetivo era era manipular a economia. Ok? E a proposta foi praticamente engavetada na quarta reunião, realizada em novembro de 2005, em Mar del Plata. Se a ALCA existisse hoje, seria o bloco econômico com o maior espaço físico do mundo, além de englobar economias crescentes, como o Brasil e a Argentina, né? Além dos Estados Unidos e Canadá, que já são potências mundiais. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham gostado. Dá um like aí no vídeo, por favor. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês e até lá!